boa noite. Boa noite. Voltamos hoje para mais uma live com os candidatos a deputados de Araraquara. Hoje nós temos aqui conosco Célio Peliciari, militante do PSOL há 7 anos, 24 anos, funcionário público municipal formado em Ciências Sociais, nascido em Santo André, mora em Araraquara há 6 anos. O Célio foi candidato a prefeito de Araraquara em 2016. Ferrenho, defensor dos trabalhadores e protagonista na maioria das manifestações da cidade, chega hoje para conversar um pouco com a gente e tirar as dúvidas dos eleitores. Boa noite, candidato. Boa noite, Sui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Certinho, vamos começar aqui com uma perguntinha, enquanto a gente aguarda aí as perguntas do eleitor, as dúvidas que vocês tenham, tá? Vamos questionar aqui o nosso candidato. Gente, desculpa aí, para variar. Eu acho que eu esqueci de colocar o modo avião. O dia que eu travo o WhatsApp, alguém liga. É o fim. O pessoal já está começando a dar boa noite aqui. A Suzelane Pedroni, o Fernando Mauro, a Margarete Cristina já está acompanhando a gente aí. Que bom, e daqui né? a pouco já vai mandar umas perguntas aí para o candidato do PSOL. Isso aí. Célio, vamos lá. Por que você acredita ser a melhor opção de voto para o araraquarense, sendo tão jovem? Porque quando se fala em juventude, passa-se a impressão de falta de experiência. Como você pode contrapor isso? Bom, eu acho que, primeiro, essa questão de falta de experiência é o que os protagonistas das elites políticas usam contra nós que queremos irromper com a política tradicional. A minha falta de experiência de fazer o jogo toma lá da cá existe mesmo, e essa eu nem quero. Como eu disse, certo, quando fui candidato em 2016, eu trago uma nova política que tem experiência das manifestações de rua, de ouvir a população, dialogar, principalmente defender o povo trabalhador. Portanto, apesar de ainda ser jovem, tenho capacidade, tenho conhecimento e me sinto muito à vontade para representar o povo araraquarense na LESP. Certo. Isso aí. Como você vê o atual cenário político de ódio e separatismo que o país vive hoje? Qual a sua posição quanto a isso? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Vladimir Safatli. Ele diz que o ódio é o principal afeto político. E alguns setores, que nós chamamos de fascistas ou proto-fascistas, mobilizam esse sentimento para dar à população um inimigo interno. Hoje os inimigos internos são os petralhas, são os esquerdistas, são os comunistas. Esse mesmo ódio foi mobilizado antigamente para instaurar uma ditadura militar. Por isso que eu fico muito apreensivo. Eu acho que o sentimento principal tem que ser a solidariedade, tem que ser o humanismo e não o ódio. E só fazendo uma política diferente, não essa política de eliminação do inimigo, como fazem os proto-fascistas, que nós vamos chegar a um país melhor. Tá, esse separatismo todo aí que corre hoje entre negros, mulheres, pobres, ricos, gays, héteros, como você vê essa posição onde as pessoas embaralharam tudo e parece que todo mundo quer brigar com todo mundo, principalmente nas redes sociais que a gente vê aí o dia todo? Esse tipo de política identitarista que foca no indivíduo, na sua condição de classe, condição de gênero, apenas, ele foi criado na década de 70 por alguns canadenses, norte-americanos, e ele foi trazido para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, aqui principalmente na década de 90, depois da abertura militar. Em partes, nós tentamos adotar uma perspectiva de respeitar a pluralidade das pessoas, mas com perspectiva à universalidade. Ou seja, temos que ter algumas políticas que sejam específicas para as mulheres, porque elas, como condição de mulher, só mulher engravida, com condição de negro, só os negros foram escravizados, enfim, com condição de homossexual, só homossexual é morto por ser homossexual. Então, existem algumas condições que exigem tratamento específico. Mas, no geral, nós, o pessoal, defendemos uma política universalista, ou seja, atender a todos da mesma forma. Quando isso não for possível, a gente atende os diferentes de forma diferente. Certo. Vamos aproveitar aí, pessoal. A gente está esperando vocês entrarem. Já tem bastante gente aí na live. Vamos mandar as perguntas aqui para o Célio.
Vamos questionar o candidato de hoje, para depois vocês não reclamarem que não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Vamos aproveitar esse espaço aqui, né? Uma pergunta que veio do Sérgio Lemeli Correia. Você é contra ou a favor do aborto e por quê? Bom, essa é uma pergunta recorrente ao pessoal, porque nós temos a bandeira da descriminalização do aborto. Então, ninguém é a favor do aborto, por obviedade, mas nós, o pessoal e eu, inclusive, somos a favor da descriminalização do aborto. Em 2014, 33 mulheres foram presas por terem praticado o aborto. Nós achamos que a mulher tem que ter o direito de decidir sobre a sua vida sexual. Eu até entendo isso. Você acha que o governo deve se retirar de certas coisas? Porque, pelo que eu percebo hoje, tudo é por conta do governo. O governo quer mandar na sua vida. Ele decide, por exemplo, se você pode fazer um aborto ou não. Ele decide se você pode dar educação ao seu filho em casa ou não. Entendeu? Vocês defendem uma abertura maior, né? Uma abertura maior ou a mão ainda maior do governo? Para nós, do pessoal, o importante é ter os serviços públicos mantidos pelo governo, porque é o governo que pode dar de forma igualitária para todo mundo. Mas nós achamos que quanto menos Estado, melhor no sentido da vida moral da pessoa. Ou seja, se a pessoa quer se relacionar com uma ou mais pessoas, se a pessoa quer usar X droga, ou se a pessoa quer ou não praticar o ato do aborto, que não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, exige inclusive atendimento pelo SUS psicológico à mulher que quer realizar a tal prática, mas nós achamos que o governo não pode ficar interferindo na vida da pessoa. Nós não queremos um Estado máximo, queremos um Estado que possa produzir serviços sociais, né, para todas as pessoas de forma com qualidade e universal. Olha, a Margarete Cristina mandou uma pergunta aqui. O que você pretende fazer para a nossa Araraquara, que na minha opinião está muito esquecida pelo governo? Bom, primeiro eu queria explicar, aproveitar a oportunidade, Isso. porque infelizmente é proposital que a gente não tem educação política. E é proposital porque os políticos se reelegem assim. Então a gente tem que entender o que faz um deputado, a primeira coisa. Eu posso depois até conversar como elege, que é super importante também. Mas um deputado aí tem duas prerrogativas importantes. A primeira é fiscalizar o governo, ou seja, fiscalizar todas as obras, execução orçamentária, etc. E a segunda é mais importante ainda. Eu diria que, por fazer isso, o deputado ele é mais importante que o governador. É criar o orçamento. Então os deputados todos os anos votam LDO, LOA e votam também a cada 4 anos o PPA, que são os orçamentos que vão definir o que o governo tem que fazer. O orçamento no Brasil é impositivo, então o que o deputado vota, o governo tem que fazer, tirando o governo nacional, que tem uma tal de DRU, desvinculação das receitas orçamentárias, que que aí eles mexem 30%. Mas no caso do municipal e do estadual, a margem de manobra é muito menor. Então é importantíssimo eleger um deputado que saiba o que tem que fazer, ou seja, tem que combater a sonegação, combater o Bolsa Banqueiro, combater a dívida pública e mandar todo esse dinheiro para a educação e para a saúde. Se você vota em deputados que vão fazer isso, vai melhorar a qualidade de vida de todo o Estado, porque o deputado é deputado do Estado. Não tem como o deputado fazer uma lei só para uma cidade, ou fazer um orçamento só para uma cidade. Entendendo isso, nós, o pessoal, defendemos, como eu falei aqui, que seja combatida a sonegação, que no Estado de São Paulo joga para fora dos cofres públicos mais de 160 bilhões de reais, seja combatido o Bolsa Banqueiro, que são as isenções fiscais para gerar emprego, mas que na maior parte das vezes não gera emprego nenhum, e investir todo esse dinheiro na área da educação e na área da saúde, principalmente. Tá certo. Ó, agora o José Carlos Jesus pergunta para o Célio se ele vai apoiar o Haddad em caso de segundo turno. Quem o senhor iria apoiar, né? Eu acho que no segundo turno a gente vê isso, mas eu tenho uma coisa óbvia para mim, e creio que a maior parte do pessoal, isso é consensual, qualquer candidato que esteja contrário ao Bolsonaro terá o meu voto, seja o candidato que for, no segundo turno. No primeiro turno, a história é outra. Tá certo. Certinho. Alguma pergunta mais aí, Augusto? José Carlos, ele acabou de responder agora aí sua pergunta, Sua pergunta, José Carlos. Célio, a gente viu aqui o deputado federal Ivan Valente, que é do PSOL, ele fez um pronunciamento em Brasília em favor dos acampados de Bueno, pedindo maior atenção à reforma agrária. O que você pensa sobre a distribuição diária
e como deve ser feita a escolha das famílias que devem assumir essas glebas. Só fazer um resgate histórico para o pessoal Certo. entender o seguinte: como que foi distribuído, que antes de falar de reforma agrária tem que entender o que aconteceu, né? Como foi distribuída as terras no Brasil? Primeiro chegou Dom Pedro, depois ele avisou o rei, né, de Portugal que havia então essa massa continental, fizeram o Tratado de Tordesilhas e dividiram então uma massa de terra para Portugal. Essa massa foi dividida em capitanias. Essas capitanias elas foram dadas por direito divino do rei de Portugal, naquela época, né, a várias pessoas. Essas várias pessoas, né, que eram portugueses, que nunca pisaram no Brasil, na sua maior parte, deram para outras pessoas aqui no Brasil. E isso foi se mantendo durante várias gerações. Muitas pessoas que são donas de massas enormes de terras, verdadeiros latifúndios, são das famílias que chegaram há muito tempo atrás. Um outro problema, no Brasil, principalmente depois que houve o fim da escravidão, vários latifundiários tiveram dificuldade para manter suas terras, alguns foram absorvidos pelo governo, em outras ocasiões também, e eles fizeram também muita grilagem. Então grilaram terra do governo, grilaram terra do trabalhador. O que é grilagem? Você falsifica a certidão de propriedade daquela terra para roubar a terra do trabalhador. No Brasil também se fez muito isso. Tendo essas duas questões em vista, ou seja, que tem terra desde o direito divino do rei de Portugal e tem terra que foi roubada sistematicamente dos trabalhadores, a gente entende que a divisão de terras no Brasil ela é completamente desigual, desumana, não faz sentido algum, não serve a ninguém a não ser os latifundiários. Então nós precisamos de uma reforma agrária completa, precisamos refazer a estrutura fundiária do Brasil. E para isso, obviamente, nós precisamos da mobilização popular, mas é preciso redefinir completamente, colocar um limite de terra que cada um pode ter e a partir desse limite, todas as pessoas que tiverem mais que esse limite têm que ser desapropriadas e essas terras devem ser distribuídas. Agora é o seguinte, tem que ter critério para distribuir, porque é o seguinte, depois que distribuiu desde a ditadura até hoje, nós tivemos várias pessoas que acabaram vendendo, acabaram dando para o latifúndio para plantar cana, e isso a gente não quer. Então a pessoa tem que plantar alimento, principalmente, para baratear o alimento na cidade, e não pode vender a terra, porque senão você não está fazendo reforma agrária, você só está enriquecendo alguns oportunistas. Tem que tomar cuidado com isso, mas é necessário ativamente fazer a reforma agrária no Brasil. O Genê Catanose perguntou: como transformar o Brasil acabando com essa cultura da política tupiquim? Eu acho que ele quer dizer do patrimonialismo. Né? O patrimonialismo é quando o indivíduo ele sente que o que é público é individual, é privado. Nós temos isso arraigado, infelizmente. Eu acho que é com a educação, não tem outra forma. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, me interessa, educação política, educação civil, e nós temos deliberadamente uma destruição do Estado, que é também destruição da educação. Não é por acaso, porque querem emburrecer a população, porque quanto mais ignorantes nós formos, melhor para os grupos que estão na política se manterem. Então só existe uma possibilidade, um investimento pesado em educação e possibilidade do contraditório. Hoje a gente tem um movimento que quer impedir que os professores coloquem um lado da história, que não deem aos alunos a possibilidade de conhecer um lado da história e querem restringir então o conhecimento desses alunos. O aluno, todas as crianças, foi assim comigo, foi assim com todas as pessoas aqui que tiveram um padrão médio de educação, tem que ter acesso ao contraditório para poder formar suas opiniões. E a partir disso, certamente, seja a opinião mais à esquerda, mais à direita, mais conservadora, mais progressista, se a pessoa tem conhecimento, se ela tem arcabouço teórico, ela vai certamente votar melhor, cobrar mais dos seus políticos, seja que espectro for, e com isso o Brasil consegue evoluir. Inclusive estão chegando ao extremo de queimar livros do Paulo Freire, né? Não é? Essa história de queimar, até peço para o pessoal que está assistindo, procurem quem queimou o livro na Alemanha. Foram os nazistas. Por que eles queimam livro, cultura, arte? Porque para eles existe só uma forma de pensamento, só uma forma de cultura e tudo que não difere deles. Exatamente. Eles queimam, eles ignoram, destroem, e esse tipo de pensamento levou a gente à barbárie total. Sim. Então a gente não pode chegar a isso de novo. Voltar, né? Tem mais alguma o coisa? Fernando Mauro, ele pergunta o que você acha do alto nível de abstenção nas eleições, né? Sim, a abstenção é um reflexo, primeiro da deseducação política que a gente tem, mas também do sistema político. Ou seja, se a gente tem um sistema político em que em Araraquara nós temos 22 candidatos, a população não acompanha esses candidatos, por vezes esses candidatos nunca aparecem só em época de eleição. Esses candidatos fazem campanha com dinheiro público, a população não fica sabendo como é essa prestação de contas,
aparece na TV com dinheiro também público, e depois quando se elege, muitas vezes, vou dizer que 99% das vezes, não representa os anseios daquele que votou. Então isso, se a gente, para acabar com isso, precisaria reformular completamente o nosso sistema político. Eu acho, nós o pessoal defendemos, que tem que ser estimulada a democracia direta. A população tem que votar sobre os pontos importantes. Tem que votar se vai descriminalizar o aborto ou não, se vai descriminalizar a maconha ou não, se vai legalizar o porte de arma ou não. A população tem que decidir. Nisso eu concordo também. Porque quando a população decidir, quando a população toma na mão o poder de decidir se vai ser ou não, ela começa a debater. A gente não fala de política muito em época de eleição, por quê? Porque você tem o poder de decidir. Então, se a gente tiver, de épocas e épocas, plebiscitos, referendos, para decidir sobre temas importantes da nossa sociedade, mudanças constitucionais, por exemplo, a população vai ser obrigada, de tempos em tempos, a vir debater sobre esses assuntos, formar sua opinião e votar. E se errou, depois de um tempo vota de novo, não tem problema, isso é democracia, não é perfeita, a gente acerta sempre. Mas é importante sempre ter o estímulo ao voto, ao debate, ao pluralismo. Participar, né? A Margarete Cristina, ela pergunta, enquanto nas atribuições de deputado estadual, né? Ela quer saber um pouco sobre saúde, educação e segurança. O que você poderia fazer, né? Tá. Eu vou começar com educação. Educação, o pessoal tem um plano que foi protocolado em 2015. É um Plano Nacional de Educação do nosso deputado Raul Marcelo, que chama PNE, então, 1030 para quem quiser pesquisar aí na internet. Esse plano ele foi elaborado na década de 90 pela sociedade civil, não foi elaborado pelo pessoal, o pessoal nem existia naquela época, e ele foi sistematicamente sendo atualizado. Chegou em 2015, pela primeira vez o Estado de São Paulo ia ter um PNE, e aí então a gente fez colocou o projeto para votação, teve só 2 votos, que foram os votos do pessoal. Sim. Esse projeto é o que a gente defende para a educação do Estado de São Paulo. Qual que é então o projeto? Né? Inclusive tem um livrinho, eu distribuo, que é o meu livro de cabeceira, que é a coisa mais importante, tem que investir em educação, não tem jeito. Então quem quiser pode falar comigo que eu vou na casa e levo esse livrinho. É o seguinte, hoje o Estado de São Paulo tem 3,7% do PIB investido em educação, 2% do Estado, 1,7% dos municípios e da União. É muito pouco. Para você ter noção, o Peru investe mais em educação do que o Estado de São Paulo. A Bolívia investe mais em educação. A miséria Cuba investe 12%. E o patamar escandinavo é entre 6% e 7%. E você acha que isso culpa do PSDB? Isso é culpa de uma política de destruição sistemática dos serviços públicos. Não é só o PSDB, são todos os partidos da ordem. Todos os partidos destruíram sistematicamente o serviço público. O PT, quando criou o FIES e o ProUni, a gente pode conversar isso depois, ele deu toda a educação pública para o setor privado, que é uma educação em geral de baixa qualidade e mais cara. E tem diversos artigos que provam isso. Então precisa aumentar o investimento. Porque o que os setores das elites falam? O Brasil investe mais na educação, patamar da OCDE. Mentira. 2 mentiras. Porque nossa população é maior, então você tem que ver um investimento per capita. E outra, nós estamos num patamar que ainda não tem escola para todo mundo. No estado de São Paulo, falta creche. Muita creche. No estado de São Paulo, falta universidade, 400 mil vagas. Então, para chegar nesse patamar, você precisa de um grande investimento em infraestrutura. Isso é caro. Sim. Então, você vai gastar mais mesmo num certo período. Nós queremos chegar, então, em 10 anos, a 9,5% do PIB de investimento, saltar de 3,7% a 9,5%. Esse patamar foi estudado por várias pessoas, pedagogos muito melhores do que eu, muito mais inteligentes do que eu, que definiram esse patamar. Fazer o que com esse dinheiro? Vamos mais do que dobrar nesse período, mais que triplicar, perdão, o salário do professor. Hoje o salário do professor é menos de R$15. Nós temos que chegar a isso a próximo de R$30 no mínimo. E aí incentivar que as melhores cabeças do país sejam professores e ajudem os nossos alunos a serem cada vez melhor. E a segunda coisa é a infraestrutura. Não dá para uma escola ser só uma sala de aula. A escola tem que ter oficina de marcenaria, local de teatro, local de música, local de esporte. Isso tudo também custa dinheiro para manutenção, etc. Então precisa ter dinheiro pesado na educação. Da onde vai sair? De 2 lugares. Combate à sonegação, aumentar a alíquota do ITCMD, que é o Imposto de Transação de Causas, Mortes e Doação, que hoje no estado de São Paulo é 4%, o limite é 8%. Vamos aumentar para 8% e tem que fazer até uma graduação, para não pegar os mais pobres, para pegar só quem é rico. Então o cara tem um patrimônio muito grande, acima de 10, 15 milhões, coloca um imposto maior. Para vocês terem noção, no liberal dos Estados Unidos vai até 40%, no Brasil é 4%, aqui no estado de São Paulo é 4%. Então tem como crescer. E teve muitas décadas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que o imposto de herança foi mais de 90%. Eles não pararam de crescer por conta disso, ninguém ficou triste, os caras continuam muito ricos. Agora sobre
a saúde. A saúde, o pessoal defende um modelo que é um modelo que já tem no Brasil, que é o melhor modelo do mundo. É o mesmo modelo de Cuba, o mesmo modelo do Reino Unido, que é um modelo descentralizado. Só que aqui, nossos governantes não trabalham com esse modelo descentralizado, apesar dessa ser a proposta inicial, e a população também não foi educada a usar isso. Então, por exemplo, em Araraquara, nós temos construções de UPAs. Em tese, o Ministério da Saúde fala que a Araraquara precisaria de 2 UPAs, nós temos 3 agora. UPA é caro para funcionar, tem uma estrutura, só que também é bonito, né? Você constrói um prédio, a população fica feliz, aí dá voto. Só que o que resolve não é ter uma unidade de pronto atendimento, porque isso é depois que aconteceu a emergência. Nós precisamos prevenir, é mais barato. E para prevenir, precisa ter investimento em construção de postos de saúde. Araraquara, em 2016, pelo menos, quando a gente fez a nossa campanha, precisava de 33 novos postos de saúde. Aliás, 33 equipes, né? Não necessariamente novos postos, pode ser 3 equipes em cada posto, por exemplo, ou 2 equipes, enfim. Então, para investir, para modificar a educação, a gente precisa investir na descentralização. Esse é o modelo que resolve no mundo inteiro, é um modelo de prevenção. Depois, no começo é caro porque você vai gastar com infraestrutura, mas depois é mais barato. É muito mais barato você pagar um médico do que ficar pagando dezenas e dezenas de raio-x e etc. E tratamentos complexos. Portanto, também precisa de dinheiro. E a mesma coisa, a gente tem que atacar o bolsa banqueiro e o bolsa empresário, que no Brasil consome bilhões de reais. Novamente, só de sonegação são 160 bilhões no estado de São Paulo. R$500 bilhão no Brasil. É grana pra caramba, dá pra resolver o problema da saúde e educação só com sonegação. Esse refis também, né, que o governo fez há pouco tempo atrás para os grandes empresários. Quando o pobre atrasa o PTU. Ai, socorro! Quando o pobre atrasa o PTU, isso aconteceu com um colega de partido nosso. A poupança é bloqueada. A poupança que ele recebe o salário, só isso que ele tinha. E não tinha, passou até vergonha e não conseguiu comprar o alimento para colocar na mesa no dia. Mas para os ricos tem refis de 99%, ou seja, os caras, não aqui na cidade, né? Foi no nacional. Né? Os caras atrasam, não pagam nada de imposto, atrasa 15 anos, depois tem refis e mesmo assim não pagam, porque estão esperando um outro ainda. Ou seja, aqui no Brasil é o paraíso dos cientistas, dos oligarcas. A gente tem que mudar isso. O Ricardo Mendes Santos, ele pergunta: qual a sua experiência na política com tão pouca idade, conhecimentos, sem menosprezar ou desfazer de sua pessoa? Conhecimentos que adquirem com o tempo e com a formação individual e não ideias construídas por outros. Qual a sua concepção e ideia de melhorar o seu município, seu estado, seu país? O que você quer para a sua vida na política? Nós vamos repetir, né? Porque foi a nossa primeira. Da segurança. Eu falto da segurança. Eu vou falar, mas eu vou aproveitar para responder a dele também. E eu acabo falando segurança aqui também responde a questão dele. Eu acho que qualquer pessoa, para ficar completamente formada, ela vai até uns 60 anos, aí ela está completamente formada. Ninguém sabe tudo. E mesmo assim, quando ela está completamente formada, ainda depende daquela formação que ela teve, da capacidade intelectual. Eu não tenho tempo de esperar até 60 anos para querer mudar minha cidade, meu estado e meu país. Eu preciso mudar agora. Então, eu não estou no auge da perfeição, mas eu me sinto capacitado para ser deputado estadual tranquilamente. Conheço do sistema político, estudei muito isso, vivo isso há mais de 7 anos, né, militando, atuando, estudando. Portanto, eu fui candidato em 2016, portanto eu me sinto tranquilo em representar a população. Não estou no auge das minhas capacidades, mas eu acho que é importante a gente colocar a gente nova e dar também oportunidade de experiência. Ou é melhor a gente colocar o candidato que está lá há não sei quantos mandatos e que cria uma CPI da gordura trans para barrar a CPI do trem salão, como tem aqui em Araraquara. Também, né? A Josi Keller, ela pergunta se você teria algum projeto para diminuir o número de cadeiras na Câmara Estadual. Também tem um deputado estadual, tem geralmente 25 assessores. Você pretende ocupar, usar esse staff todo ou diminuir também para segurar o gasto público? A LESP, a Assembleia Legislativa, vai gastar R$1 bilhão de 200 milhões esse ano. A Câmara Federal e o Senado, juntos, 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais são 3 Unicamps, para vocês terem ideia. É muito caro, muito caro. Então nós precisamos reduzir isso. Há um patamar que tem que ser discutido, que obviamente precisa manter as instituições, porque sem instituição você não governa também, você não tem vida pública.
Eu acho que é bobeira diminuir a quantidade de deputados ou vereadores. Por quê? Porque você só diminui a quantidade de pessoas que são representadas. O que você precisa fazer é reduzir o custo de cada deputado. Você pode até aumentar a quantidade de vereadores em Araraquara, não teria nenhum problema. Mas você tem que reduzir o custo. E o pessoal foi pioneiro nisso e protocolou em 2017 uma emenda no PPA para diminuir para 2% o gasto da receita líquida ampliada aqui da Câmara em relação ao orçamento de Araraquara. Isso ia dar uma economia de aproximadamente 20 milhões em um mandato. É muita grana também. É tanta grana que pagaria todo o orçamento do lixo, todo o orçamento do tratamento do transporte estudantil, por exemplo. Então, tem que reduzir a um patamar. Eu acho que os deputados ganham demais, tem que reduzir, e tem verba de gabinete demais. A quantidade de assessor, meio que independe também, porque você pode usar 10 assessores e pagar muito para esses assessores, ou você pode usar 20 assessores e pagar pouquinho e economizar mais que aquele que usa 10. Então depende, a quantidade às vezes a gente só pega, mas não vê o gasto do gabinete, que é importante. Sim. Tem um aplicativo, a LESP tem, que mostra o gasto de cada deputado, pode pegar o Pessoal, Raul Marcelo e Ricardo Janazzi, comparar inclusive com os deputados de Araraquara. Eu me comprometo a gastar menos que o deputado de Araraquara gasta, que é muita grana. É muita grana. A gente já teve recomendo o pessoal ver esse aplicativo, acho que é Alô Cidadão, mas coloca a LESP lá no Google Play, o que vocês acham? Aí, ó. Quem tiver interesse aí de saber, né? Em saber quanto gasta um deputado e cada deputado procura aí. Então tem que reduzir tudo. Se vai reduzir o salário, tal, isso são discussões a posteriori, mas tem que reduzir quanto que gasta. Então o orçamento do Congresso não pode ser 10 bilhões, tem que ser muito menos que isso. O orçamento da LESP não pode ser 1 bilhão e 200 mil, tem que ser pelo menos metade disso. Então, reduziu metade, com esse dinheiro o que dá para fazer? E aí você realoca o quanto vai ser o salário, o quanto vai ser o gasto para assessor e etc. É isso aí. Certo. O Hussain... É o Álvaro Berti. Álvaro Berti. Ele está falando aqui, né, a respeito daquilo que a gente falou Ele falou, a maioria dos empresários do Brasil é pequeno, né? Mata um leão por dia para não morrerem. Sim. E é em cima disso, né? Porque o refis geralmente é só para os grandes, só né? Para os pequenos não, né? Assim, a minha proposta é, o povo brasileiro tem que identificar o seu inimigo. Temos um inimigo interno. Nós temos. É a classe rentista. Sim. Os rentistas ganham em cima de todo mundo. Ganham em cima do grande empresário, do pequeno empresário, do médio empresário, do povo, que paga um absurdo de cheque, de cartão de crédito. Exato. E esses caras têm que ser os nossos inimigos. Vamos para cima desses caras. Quando acabar o rentismo, vai ter dinheiro, crédito fácil para o empresário, para o pequeno, para o médio, para o grande e para o trabalhador consumir. Mas tem que enfrentar os rentistas. Qual que é o problema? Parcela dos grandes empresários e dos médios empresários se submetem aos cientistas para ficar numa posição mais cômoda ali na política e econômica e ajudam a eles a impor os seus desejos, né, políticos sobre a população mais pobre. A gente precisa enfrentar esses caras. O pessoal quer enfrentar. Tem que taxar grandes fortunas, tem que reduzir os juros e tem que, obviamente, para mim, estatizar o sistema financeiro. Não dá para a gente ter um sistema financeiro controlado por gente que só quer dinheiro. Só quer dinheiro. Lucro, né? Os bancos públicos têm uma função que é social, não de lucro. Hoje o Banco do Brasil dá lucro para um monte de gente. Isso é injusto. O povo paga por esses lucros. Tem que ser uma função social, de dar crédito e controlar a economia interna. A gente está terminando o nosso tempo aqui. Você tem mais alguma colocação? Não, tem mais alguma aí ou não? Não, por Posso isso falar não. só da violência que eu deixei para trás? Isso, Que é um pode tema que falar relaciona- sim. Como é um tema que preocupa muitas pessoas, eu venho estudando há algum tempo e eu tenho reparado algumas discrepâncias de discurso e realidade. As pessoas às vezes falam, nossa, eu me sinto tão insegura, né? Mas quando a gente vai olhar o patamar de homicídios, por exemplo, que eu acho que é o principal índice, no estado de São Paulo, a gente tem 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. No Pará, são 54. A média brasileira é 30. E a média europeia é 1. Então, quer dizer, a gente não está no melhor, mas também não está no pior dos mundos. Mesmo assim, a população se sente insegura. Isso é também mobilização daquilo que eu falei, do afeto político do medo, para, obviamente, usar isso de forma política. O que a gente tem que fazer para reduzir isso? Porque roubo e furto, etc., é até ressarcível. Eu acho que principalmente, primordialmente, a gente tem que olhar a questão dos homicídios. Que a vida não tem ressarcimento, acabou. Então nós temos que proteger a vida. No estado de São Paulo, nós temos um índice de elucidação de homicídios de 34%. Para vocês terem ideia, no Brasil a média é 4%. Então a gente está bem além. Só que no Mato Grosso é 54%, são melhores ainda. Nos Estados Unidos sobe para 65%, na França 80% e na Inglaterra 90%.
Ou seja, a cada 10 homicídios no Brasil, só meio é elucidado. No estado de São Paulo, 4 são elucidados. E na Inglaterra, 9. Ou seja, se a gente quiser passar para a criminalidade, que vai ter uma resposta dura sobre o crime, que é o principal, a gente tem que descobrir quem fez e colocar na cadeia o cara que cometeu o crime. Não tem outra alternativa. Para fazer isso tem que investir em polícia. Hoje a Polícia Militar tem 100 mil homens do efetivo e a Polícia Civil 30 mil. Tem que investir em inteligência. Exatamente, tem que inverter essa lógica, porque qual que é a lógica dos governos? É eleitoreira. Você coloca a rota na rua, a população vê e se sente mais segura, mas de fato não está mais segura, porque os crimes continuam acontecendo, o PCC ainda continua mandando, é o maior crime organizado do país e nasceu aqui, então a rota na rua não resolve nada. A gente tem que inverter essa lógica, tem que pegar os cabeças do crime organizado, prender esses caras, deixar eles incomunicáveis para eles não continuarem mandando, e tem que dar sustentação para a Polícia Civil em termos de efetivo e equipamento. A Polícia Civil do Brasil, você vê, eu conversei com o investigador uma vez aposentado, ele falou que era quase Sherlock Holmes, tem que ir na intuição, porque a perícia brasileira não é tão boa como, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, não tem os mesmos recursos também. Não tem, né? precisa investir em inteligência. Se a gente investe em inteligência, a gente previne crime. Porque quando o sujeito mata e não é punido, ele acha que pode fazer de novo. Se o sujeito comete o crime e ele é punido, a gente passa uma mensagem para a sociedade que, olha, o Estado não tolera homicídio. E é importante que a gente invista nisso. Tem que inverter essa lógica, da lógica eleitoreira para uma lógica de pensamento futuro. Por outro lado também, você falou de fortalecer a polícia, né? E o endurecimento das leis? Você acha que no Brasil há uma impunidade, as leis são levadas a sério? Existem estudos em todo mundo, isso é importante dizer, existe estudo em todo mundo, não há correlato, se você já tem uma pena de 30 anos, aumentar ela para 40, que o crime diminui por conta disso. Ninguém para de fazer um crime porque a pena aumentou de 30 para 40. Não é isso que vai diminuir. Em alguns casos, quando a pena é muito baixa, e aí o crime acaba compensando, pode até ser. Mas na maior parte dos casos, a pena brasileira já é alta, não é tão baixa. Com relação então, a uma diminuição da maioridade penal, você é contra ou a favor? Eu acho que não resolve. Qual a intenção? Porque assim, se for por um princípio de que o jovem ele tem a capacidade de entender o que ele está fazendo, é até discutível. Eu ainda continuo sendo contra. Mas se for pela intenção de diminuir a criminalidade, não funciona. Nos países que diminuíram, o tráfico, o crime organizado começou a pegar a gente mais nova. Então, se a maioridade penal é 16, então a gente pega a gente 14. Aí você diminui, e eles vão usar isso. Qual que é o problema? Existe uma grande massa de jovens desiludidos, sem alternativa de vida e que acabam sendo capturados pelo crime organizado. A gente precisa disputar esse jovem, precisa disputar dando saúde e educação de qualidade, futuro de vida, uma perspectiva de futuro e, obviamente, tem que reprimir o crime organizado, para ele não achar que o crime compensa. Né? Essa geração de hoje, como você vê essa geração? O pessoal costuma dizer que nós temos hoje a geração do 7-1. Eu, pelo menos, faço parte da geração perdida. México 70. Né? Que já entra lá, a geração perdida dos anos 80. Essa geração hoje, como você vê ela? Despreparada? Como você vê? Você acha que ela tem capacidade para essas mudanças que a política brasileira precisa? Veja só, é clássico de quem é mais velho querer desmerecer os mais novos. Isso acontece sempre. Até na nossa vida pessoal a gente acaba fazendo isso. É clássico fazer isso. Essa geração foi a geração que foi para a rua em 2013 por conta de aumento de passagem. E que ao mesmo tempo exigia direitos sociais, como saúde e educação. Então essa geração tem potencial. Só que os grupos políticos organizados não estão à altura hoje da população jovem. Isso tem que ser dito. Nem meu partido, nem todos os outros. Nós precisamos nos reinventar para dar possibilidade dessa população jovem participar da política, se engajar, né, criar mais conteúdo do arcabouço teórico para poder, de fato, quando ela atuar na política, ela atuar com qualidade. Isso não aconteceu. Isso é culpa de quem já estava organizado. A gente precisa rever as nossas organizações e dar acesso, então, a esses jovens desorganizados. Mas eu que já sou de uma outra geração e estou te perguntando, não é querer desmerecer, é perceber nesses jovens uma falta de senso, de educação, pessoas que não respeitam nada e nem ninguém.
é um nicho, não é um todo, mas existe uma geração aí um pouco problemática. Sim, com certeza. Eu acho que todas as nossas épocas a gente tem... um povo problemático. Sempre tem um grupo que, vamos dizer assim... né? E a nossa época não é diferente. Obviamente, por exemplo, que me dá medo os jovens que têm uma intuição protofascista. Isso me dá medo, isso me dá receio. Eu quero conversar com esse jovem para tentar tirar desse meio protofascista. Mas eu acho que isso é mais culpa daqueles que já estavam fazendo política antes do que desses jovens. E esses jovens, quando eles respondem dessa forma desinteressada, ou mesmo os adultos, desinteressada com a política, que não gosta de nada, ou caminha até para o protofascismo, é porque nós não soubemos trazê-los para a democracia e mostrar que os problemas deles podem ser resolvidos da democracia. E eu digo mais, nessa democracia não vai ser resolvido. Nós precisamos reinventar ela. E para isso precisa da mobilização popular. A gente está terminando o nosso tempo. Dá uma mensagem final sua aí. Isso, né? Porque falar exatamente disso. Então fala aí. Principalmente, e eu particularmente, mas o pessoal também, nós temos a intenção, a vontade de acabar com o abismo que tem entre os palácios e o povo, palácio e as ruas. Hoje o povo vota e logo depois os representantes deles tomam decisões que são contrárias ao povo. Nós vimos isso com a presidente Dilma e com todo o Congresso que foi eleito, que votou medidas que ninguém aprovava. A maior parte da população era contra. Então nós precisamos diminuir isso. Nós precisamos que o povo tome as ruas. Para mim, é através dos partidos, é através das organizações que nós vamos mudar isso. Então, se filia a um partido, procure alguma organização e comece a discutir política em alto nível, para a gente sair dessa rasa polarização entre mortadela e coxinha. Isso aí não leva ninguém a nada. A gente tem que qualificar isso, qualificar a política. E aí o pessoal está disposto, o pessoal é um partido aberto, de jovens, é o partido que mais tem jovens no Brasil, e um partido que faz política séria. Né? Nosso partido recebeu um pouquinho do fundo partidário, porque somos pequenininhos, o sistema eleitoral já é todo feito para os grandes se manter. Então a única forma de a gente mudar é menos institucional, é menos elegendo um deputado, ajuda também a eleger um deputado, e é mais participando. Então a minha mensagem é: participe, porque só através da sua participação, seja você mais da direita, mais da esquerda, a gente vai mudar o nosso país. É isso aí. O importante é participar, o importante é votar e conhecer os candidatos. E elevar o debate, né? Exatamente. Elevar o debate. Então a gente está terminando aqui hoje, e lembrando aí que amanhã a gente dá prosseguimento, né, no mesmo horário. Quem vem? Amanhã é sexta. Amanhã nós temos a Marcinha Lucas, do Patriota. Candidata a deputada estadual. Exatamente. No mesmo gente, horário. Obrigada, boa noite e até amanhã.